e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pensando em conhecimento da palavra de Deus, qual é o texto mais conhecido das Escrituras? Qual é o texto mais conhecido no Velho Testamento? Pense bem, qual é o texto que vem à sua mente quando se pensa em Velho Testamento? Talvez seja o mais conhecido, Salmo de número 23, onde a palavra do Senhor diz, onde o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele fala de uma experiência pessoal, ele fala de um pastoreio, ele aponta para uma pessoa. Ele aponta para a pessoa de Jeová, Yahvé, o grande eu sou. E aqui ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Talvez você concorde comigo, talvez para você também seja o texto mais conhecido. Se alguém pedir para você, mencione, recite, declame, fale para mim um versículo que você tem memorizado, que você conhece. Talvez seja Salmo de número 23. Voltando àquela expressão de Jesus, começando por Moisés e pelos profetas, anunciou-lhes tudo o que dele estava escrito. O salmista, falando sobre o Senhor, aponta como o seu pastor. E eu convido você a olhar para o Novo Testamento, a olhar para a pessoa de Jesus Cristo, aquele que, com os discípulos de Emaús, mostrou para eles tudo o que estava escrito no Velho Testamento, toda a profecia, toda a palavra que se referia a ele. Jesus, com os seus 12, durante 3 anos no seu ministério terreno, também fez menção de textos das Sagradas Escrituras. Quantos textos, quantas palavras, quantos precisamos conhecer? Conhecereis a verdade. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Precisamos conhecer Jesus, precisamos conhecer as Escrituras. E João, capítulo 10, um texto onde ele se revela, onde ele traz revelação para os seus ouvintes, para os seus discípulos. E capítulo 10, versículo 11, o Senhor diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No verso 14, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um pastor. Ainda muitas ovelhas que não são parte desse aprisco. A nação israelita tinha o orgulho de se considerar ovelhas do Senhor. E o Senhor diz que ele é o bom pastor. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor. E aqui Jesus Cristo se declara, ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor, e das minhas ovelhas
conheço as minhas ovelhas, conheço e elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e me seguem, porque reconhecem a revelação, conhece o propósito de Deus. Por isso, leiamos, meditemos na palavra e não nos esqueçamos que tudo tem a ver com Ele. Toda a Escritura, toda a profecia, salmos, toda a lei, todo o Novo e o Velho Testamento apontam tão somente para Cristo. Não apontam para uma religião, não apontam para uma denominação, não apontam para uma placa de igreja. Porque nos perdemos. Achamos que a salvação está na igreja, está em uma placa de igreja, está em uma denominação, em um grupo. E nos esquecemos de olhar para Ele. Ele que é o bom pastor. Ele que é o Verbo que se fez carne. O Deus presente lá no princípio. O Deus que fez todas as coisas. Ele diz: eu é que sou o bom pastor. Eu que sou o bom pastor. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E há ovelhas que não fazem parte do aprisco. E me convém resgatá-la, para que haja um só rebanho, para que haja um só pastor. Que você possa, à semelhança do salmista, ter os seus olhos abertos e dizer nesta manhã: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele deu a sua vida por mim e eu me rendo, eu me entrego a Ele e eu o sigo e eu ouço a sua voz e o sigo. Que você seja discípulo de Jesus Cristo, que você seja ovelha do seu pastoreio. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.